ali tirado um sarro dele e a gente precisa noticiar isso, não é? Sim. Ministro de Israel ironiza erro de Lula em confundir o número de crianças mortas em Gaza. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, que ele está assim o tempo todo atento, né, depois daquela fala. Pô, seria bom ter um vídeo dessa fala do Lula, Poxa, que é maravilhoso. A gente mostrou. Mostrou? Mostrou. Ah, tá. Na sexta-feira, dia 5, ironizou o erro que o Lula, né, cometeu ao dizer que quase 12 milhões e 300 mil crianças morreram na faixa de Gaza. Por meio de sua conta no X, Katz alegou que, abre aspas, deveria haver uma lei que obrigasse toda pessoa que deseja se tornar presidente a aprender a contar, fecha aspas, marcando o petista na postagem. E aí, Bernardo, você gostou? Mas isso é o Lula de sempre. Você lembra o Lula naquela conversa dizendo que ele ia com o Jaime Lerner no exterior? Desculpa, foi esse vídeo que foi apresentado aqui, né? Que ele dizia, 12 milhões, no Brasil, né? Tem 50 milhões de crianças de rua, né? 20 milhões de crianças de rua. Era mentira, nós não sabíamos o número disso. Lula impressionava os estrangeiros. Era bonito, e todo mundo ficava muito tocado e nos aplaudia. Aí ele faz... Ele se refastelava e se alegrava, não só de ter mentido, mas de contar a mentira para todo mundo. Esse é o caráter do seu Lula. E agora ele fez a mesma coisa. Só que sim, Ana, existe um dado que não está nesta matéria. A população de Israel e da Palestina somadas dão 11, no máximo 12 milhões. A população de Israel e da Palestina nas duas. Palestina em Gaza e a Palestina na Cisjordânia. Dão aproximadamente 11 a quase 12 milhões de pessoas, ou seja, exterminou toda aquela região, foi a Palestina e Israel para o saco. Inclusive o Hamas. Inclusive o próprio Hamas, né? Ou seja, é óbvio que ele está mentindo, que é o que ele sabe fazer muito bem. Agora, isso aí, obviamente também, eu acho que é uma mentira tão grosseira, mas o Lula não está nem aí. Uhum. Porque ele conta com o beneplácito e a benevolência da mídia sempre. A mídia passapanista. Sempre. Ele sabe que qualquer merda que ele falar vai vir aquele meme, né? Lá veio o Lula com um comentário imbecil. Aí vem a mídia limpando, né, toda a sua sujeira e dizendo, era uma brincadeira, foi um deslize, entenda como isso é bom, né? O Lula pisou na bola, ele tropeçou, cometeu um equívoco, né? Mas a gente tem que ter um olhar benevolente, porque ele é maravilhoso, lindo, tem coxas grossas, né? Ou seja, é sempre assim. É toda misericórdia a este homem. O cara fala um absurdo patente desse, é como você dizer assim, nossa, o Bolsonaro na pandemia exterminou 203 milhões de brasileiros. É a população inteira do Brasil. 12 milhões quer dizer Palestina e Israel juntos. E fosse 12 mil, tá? Vamos, que é o número que diz ser a verdade 12 levantado mil. Pelo Hamas, né? É aí que tá. O Hamas não deixa ninguém fazer uma auditoria externa fazer essa contagem, não dá provas documentais das mortes. O Hamas diz que calculou, e aqueles ONGs internacionais, todas comunistas, bancadas por Jorge Soros, essa cambada toda de Fundação Internacional, é que ajuda supostamente a dar suposta credibilidade para esses números que não têm fundamento nenhum. Isso me lembra muito naquela história dos números do aborto no mundo, principalmente no Brasil. Até 2014, 2016, dizia-se, tem 1 milhão de abortos ilegais no Brasil, 1 milhão de abortos ilegais no Brasil, 1 milhão de abortos ilegais no Brasil. Era propagandeado pelo Instituto Alan Guttmacher, era publicado pelo USAID, né, que era, depois virou, puxa, agora me esqueci o nome, mas pelo instituto que o USAID virou depois, né, acho que é APAS, IPAS, tem um nome assim. Eram 2 institutos internacionais, todos bancados pelas mesmas fundações, que davam estes números de 1 milhão de abortos no Brasil. Como essa conversa começou a ficar muito ridícula, e você não conseguia ver este 1 milhão, você tem 1 milhão de abortos no Brasil, todo mundo ia conhecer, esse negócio ia estar acontecendo em todo lugar. De repente, depois que os grupos pró-vidas, né, como eu, por exemplo, ajudei a demonstrar que esses números eram falsos, começaram, agora é 500 mil. Do nada, da noite para o dia. 500 mil abortos. Também, essa falácia já está começando a cair de novo, porque não faz sentido nenhum.
O número de abortos legais no Brasil hoje deve estar em torno de 50 mil para menos. Tá? É assim, na estimativa mais forçada, no máximo 50 mil. O número racional seria em torno de 20 a 25 mil por ano. E assim, eu ainda acho que é muito. Nossa, é uma grande diferença, hein? É uma grande diferença. Isso, né, assim, eu não vi ninguém da ala que defende a legalização do aborto contestar os cálculos que nós fazemos. Então, assim, só para dizer o quê? Por que esses números eram ditos 11 milhões? 1 milhão de abortos no Brasil. Você sabe por quê? O Dr. Bernard Lettenson, que é o meu xará, ele foi um homem que fez 30 mil abortos na vida dele, inclusive um aborto na namorada de um filho dele. E aí ele, depois de ver um ultrassom ao vivo de um aborto sendo feito e ver a criança gritando dentro do ventre da sua mãe, né, abandonou o abortismo e virou pró-vida, escreveu um livro chamado Aborting America, que é um livro excelente, em que ele conta toda a porcariada que ele fez, inclusive a questão dos números. E ele diz assim, os números para nós era o seguinte, nós sabíamos que as estatísticas eram falsas. Ele diz isso. Mas os números eram importantes por quê? Porque eles sensibilizavam a população e ajudavam a pressionar os governantes a fazerem leis e favorecerem. Ou seja, o que é isso? O número fantasioso funciona como uma pressão psicológica para levar adiante alguma intenção política. Ou seja, é pura retórica. É isso que eu estou querendo dizer. Pura retórica. Então o que ele está querendo dizer? Israel é um monstro, matou o dobro do que os nazistas mataram no Holocausto, de judeus. Olha, o número é cabalístico, 12 milhões. É o dobro, né? Nós sabemos que é tudo mentira esse negócio que o Lula falou, mas ele está dizendo, é o dobro do que os judeus matados, foram mortos, do que o número de judeus mortos no Holocausto, não é? Portanto, Israel é pior do que os nazistas. Essa é a leitura do que ele está falando. Agora, você vê algum comentarista dizendo isso? Porque ele já acusou Israel de fazer algo semelhante ao Holocausto, não comentou? Agora Israel está fazendo coisa pior do que os nazistas, que é matar o dobro do que os nazistas mataram. E ele sequer se corrigiu. Não teve notinha da SECOM, não teve o Padilha, ministro das Relações lá, se explicando, não teve ninguém falando. Todo mundo falou, o número está errado, mas foi um deslize. Não! E o que mais me indignou, que eu fiquei chocado, foi aquela audiência inteira de mentecaptos batendo palma. Batendo palmas por uma loucura dessa. Porque, olha, o Lula, se qualquer M, esse povo aplaude. Uhum. Mas uma coisa dessa não é possível. Os comunistas de antigamente, mais sérios, não, pelo amor de Deus, né? Lula aí também já é demais. 12 milhões aí também já é demais. Ou seja, ele está matando as pessoas de agora, as que estão por existir, né? Que foi o que aconteceu até, o Lerner falou isso. Não, Lula, você não pode falar também isso. É demais, Lula. Eles gostam, né? Eles nos aplaudem. Mas esse é o intuito mesmo, né? Querer tirar números. Tirar proveito. O Lula, no meu entender, assim, eu posso estar errado, mas eu acho que ele quer romper relações com Israel mesmo. Eu acho que ele está forçando isso mesmo. Ele quer botar, ele quer cortar esse negócio. Aí, diante desse comentário, então, né, do ministro das Relações Exteriores, né, deveria haver uma lei que obrigasse toda pessoa que deseja se tornar presidente a aprender a contar. Olha, o nosso não é nem foi para a escola, né? Não, pois é, o pior é esse, ele não foi para a escola, ele não sabe contar. Tanto que ele falou, como é que foi aquele cálculo dele? Puxa, não vou me lembrar, mas teve um meme que a gente viu dele, que até a gente passou bastante no Conexão KGB, que ele fazia um cálculo lá, que de 5 para 8 dá 7, eu não lembro, teve um cálculo assim, mas é que nem a Dilma também, né? 4 para, como é que é? 4 para 11 dá 7. Era isso? Ela volta, reconta, né? Não, 4 para 13, ela fala 4 para 13 dá 7. Né? Lá no Congresso, defendendo as coisas, quando ela estava se defendendo das pedaladas fiscais. Então, mas a Dilma era aquela coisa patética que, infelizmente, desculpa, a gente quase que se acostumou. Agora, a senilidade do Lula, as pessoas respeitam e aplaudem, como você colocou. Aplaudem a senilidade e a loucura, enfim.